Oi, tudo bem? Bruno Capanema aqui, segundo dia do Congresso Virtual de Arquitetura. Eu quero convidar você para assistir a excelente entrevista com a arquiteta Carolina Caribé, que vai falar sobre o papel do arquiteto na incorporação imobiliária. A Carolina Caribé é sócia fundadora da IP Negócios, já trabalhou na Cirela, na Camargo Correia, uma série de empresas de grande, pequeno, médio porte nessa área de incorporação. A entrevista ficou muito boa e vai abrir a sua cabeça, assim como abriu a nossa também. Então vamos lá assistir. Então, nós estamos aqui com a Carolina Caribé, vai falar um pouco para a gente como é a vida de um arquiteto que trabalha com incorporação. Bom, Carol, quero primeiro agradecer por você estar aqui conosco, né? E pedir para que você fale um pouco de você para que a pessoa que está assistindo entenda quem você é, qual é o seu trabalho. Ok. Bom, gente, eu sou arquiteta formada na UNB, aqui em Brasília, em 2007. Em 2007, eu fiz um processo de trainee e eu fui para São Paulo participar de um processo grande de trainee corporativo da Camargo Correia, onde eu fui selecionada. Eram 12.500 inscritos para 24 vagas e eu fui uma das selecionadas para esse processo. Me mudei para São Paulo, onde eu fiz um treinamento de 6 meses sobre a parte corporativa. Eu não necessariamente seria uma arquiteta trabalhando com incorporação. Então, nesses primeiros 6 meses, o treinamento ele era voltado para corporações. Então, o objetivo é que em pouco tempo eu virasse uma gestora, né? Que em 5 anos eu já virasse uma coordenadora ou uma gerente. Então, você participa de vários treinamentos, de várias palestras, desde liderança sem autoridade, desde internacionalização, sustentabilidade, gestão de carreira. Um coaching foi contratado para conversar com a gente durante esse processo. Você tem uma imersão sobre a vida corporativa. Você entende aquelas sopinhas de letrinhas, IPO, o que é um IPO, o que é um CEO, e até o que é uma incorporadora. Porque quando eu me inscrevi nesse processo de trainee, eu não tinha total entendimento do que era esse processo, né? Você sai da faculdade ainda um pouco perdido, né? Você não é mais estagiário, mas também ainda não é arquiteto. E aí eu entrei nesse programa. Depois que eu saí do programa de trainee, eu realmente entrei na unidade de negócio, que é a CCDI, Camargo Correia Desenvolvimento Imobiliário, foi onde eu realmente entrei numa incorporadora e comecei a trabalhar com incorporação. Como trainee, eu tinha alguns trabalhos que eu tinha que desenvolver e o bacana de ser trainee é que você é pago para aprender também. Né? Então, você Quanto tempo dura? Na Camargo Correia foi 1 ano, mas tem empresas que duram 2 anos, você faz rotation nas áreas da empresa, mas você não necessariamente trabalha produzindo resultados. Isso que é o grande pulo, né? Você tem um salário bacana, comparado com o recém-formado, né? Que vai trabalhar em escritório de arquitetura ou outro tipo de atividade. Você tem um salário que ele é competitivo e você está sendo pago para estudar. Você está sendo pago para ser treinado. Então, eu fiz um rotation dentro da CCDI. Rotation, né? Assim, de vez em quando eu vou falar esses termos em inglês, que é um pouco corporativo, mas a gente vai perdendo isso com o tempo. Que é eu trabalhar nas várias áreas que compõem a incorporação. Então, falar um pouquinho sobre isso, né? Para tirar essas dúvidas. Uma incorporadora é uma empresa que vai fazer um negócio a partir de um terreno. Então, esse terreno hoje, ele é da própria incorporadora, ou ele é de uma família, e a construtora incorporadora, ela vem fazer uma proposta de negócio dentro desse terreno. Ou ela compra esse terreno, ou ela paga em permuta, ou seja, unidades habitacionais, unidades comerciais, que serão produzidas a partir desse terreno. Então, existem várias áreas que participam desse processo. Você tem a área de novos negócios, você tem a área de inteligência de mercado, você tem a área de projetos, você tem a área de engenharia, você tem a área de vendas, comercial, né? A área comercial, você tem a área de marketing, deixa eu ver, você tem a área de atendimento ao cliente, que é importantíssima, que você vive, essa área ela tem interface no processo inteiro, e você tem a área de pós-venda, que é manutenção. Então, quando você conhece todas essas áreas, você começa a entender a complexidade que é a incorporação. E você percebe que a arquitetura e o projeto de arquitetura é só um pedacinho desse processo todo. Você tem que estudar o mercado, você tem que estudar a região, você tem que estudar a demanda, a vacância.
você tem que entender qual é a faixa de renda daquela região, você tem que entender quais produtos foram lançados ali que deram certo e que não deram certo. E a partir disso você fala, vou incorporar nessa região ou não vou incorporar nessa região. Então tem uma análise muito grande até você contratar o arquiteto para fazer o primeiro estudo. Né? Então, assim, foi o primeiro choque que eu tive. Eu, arquiteta numa incorporadora construtora, eu achava que o arquiteto era o papel principal. Ia comandar esse processo. Comandar tudo. E, de repente, eu descubro que tem várias outras atividades que tem que acontecer antes, durante e depois do projeto arquitetônico. Bom, eu trabalhei lá, e isso foi em 2008. Aí veio aquela crise, né, que todo mundo passou. E o mercado de São Paulo sentiu isso de uma forma bem mais forte, até e antes do que o resto do país. Então, fizeram uma demissão em massa e eu fui nessa leva, fui demitida. Então, aí foi meu primeiro desafio, né? O que fazer depois da primeira demissão? E eu descobri que todo mundo sobrevive depois da primeira demissão. E você começa a perceber que isso é um processo natural quando você trabalha em corporações. Você é demitido e não necessariamente sua carreira acaba ali. No meu caso, a minha carreira apenas começou. Então, eu fui demitida, fui para Goiânia, trabalhar com coordenação de projetos executivos, com compatibilização, aprendi pra caramba, coordenava 85 torres, então assim, é um volume de trabalho muito grande, e você aprende a ter processos e a ter vários procedimentos e padrões de trabalho para conseguir dar conta dessa demanda toda. Aí eu fiquei 1 ano em Goiânia e voltei para Brasília, trabalhei por 2 anos numa incorporadora local, também bacana o desafio, porque era uma empresa ainda iniciante, em Brasília tinha só 5 anos, e tudo por fazer na parte de desenvolvimento de incorporação como uma incorporadora, né? Era pular de construtora para incorporadora, com processos, com padrões, com procedimentos, com trazer um pouco da minha expertise como funcionária de uma empresa muito grande. E, bom, acabei voltando para empresas grandes de novo, aí eu fui trabalhar na Cirela Brasil Realty, que agora é a segunda maior do Brasil. Esses rankings, eles são voláteis, né? Eles vão mudando ao longo do desenvolvimento. Mas é uma empresa muito bem posicionada no mercado e conservadora e com uma história, uma trajetória muito longa de empreendimentos entregues no Brasil inteiro. Outra escola para mim, né? Porque eu entrei ali, eu já tinha uma expertise, já tinha um aprendizado bastante grande, mas você entra numa empresa desse porte, você vê que você precisa aprender ainda muita coisa. E eu entrei lá como coordenadora de produto e depois eu virei gerente de incorporação. E como gerente de incorporação, a sua visão ela começa a ser mais global do negócio. Então você passa a entender sobre por que comprar ou não esse terreno, por que entrar ou não nesse negócio, quais são os tipos de estudos de viabilidade que você tem que fazer para fechar um negócio. Você tem investidores, você tem financiamentos no banco, você tem as mudanças que acontecem ao longo do tempo, tanto de legislação para aprovar projeto, que gera um risco, quanto desde o aumento do salário mínimo, que vai gerar um aumento no custo da obra, e você tem um teto para vender. Você não pode passar desse preço de venda. Então, você tem que viabilizar todo esse negócio com esse preço praticamente congelado. E o concreto aumenta, e o aço aumenta, e o valor da permuta aumenta, o valor da permuta do terreno, né? Aumenta. Então, você passa a olhar, você vê, a arquitetura, ela virou um pedacinho do meu trabalho, né? Você passa a olhar variáveis tão diferentes como o mercado, a velocidade de vendas das outras empresas, estão vendendo bem, estão tendo que dar desconto para vender, a localização, estão aceitando, os clientes aceitam essa localização, preferem migrar para cá, mas qual é o cliente que aceita migrar para essa região? Por que ele aceita migrar para essa região? Que tipo de... Aí entra a parte de produto. Que tipo de serviços eu tenho que vender para esse produto ser atrativo para esse cliente? E aí você vai desenvolvendo um briefing de produto. E aí é onde entra o arquiteto. Você conversa com o mercado, você conversa com a área de inteligência de mercado, que faz essas pesquisas, com corretores, com as imobiliárias, olha o que a concorrência está fazendo e aí você desenvolve o seu conceito. Não, o meu produto para esse terreno é esse. Em cima desse produto, eu chamo o arquiteto. Aí o arquiteto desenvolve
o produto em cima desse briefing que eu passo, dessa ideia. E aí, em cima disso, a gente começa a deslanchar todo o desenvolvimento da arquitetura em si. Então, eu continuo arquiteta também nessa parte de comentar a arquitetura, é a fachada, o tamanho das unidades, dos apartamentos, é a qualidade das áreas comuns, é o acesso, é o espaço para o PNE. Então, você não deixa de ser arquiteto, mas ele passa a ser um pedacinho da sua atividade, porque você tem que pensar em vendas, velocidade de vendas, você tem que pensar em tecnologias, você faz muita pesquisa de tecnologias, de certificações, para saber se o seu produto com essa tecnologia vai ficar mais competitivo. Então, o leque ele se amplia muito em quais soluções eu tenho que trazer para esse produto. De marketing, de engenharia, de tecnologia, de preço de venda, de ponto de venda, de como posicionar a minha marca naquela região, de que tipo de stand de vendas eu tenho que fazer, de qual é a minha estratégia com a empresa de vendas, qual é a campanha que eu vou propor, e aí eu converso com a agência de publicidade e desenvolvo essa cara dessa campanha de publicidade. Então, o leque, ele abre um pouquinho, aumenta bastante. Carolina, quando você estava na Camargo Corrêa, só para fazer um resumo disso, assim, você estava na Camargo Corrêa, você passou por essas áreas todas, mas em cada uma dessas áreas você tratava só com aquela área, porque é uma empresa imensa, você não trabalha com o global. Aí você vai para uma empresa menor, por exemplo, como você foi para Goiânia, lá de repente você tem que trabalhar com tudo. É uma outra visão, você tem que trabalhar com cada uma daquelas pequenas áreas que você aprendeu na Camargo Corrêa, na verdade, todas estão na mesma pessoa. Isso. Acontece um pouco isso. Você passou por isso para depois voltar para uma empresa maior para poder ter essa visão global como um todo. Esse processo você passou. O que ser arquiteto te atrapalhou nesse caso ou te ajudou? Ajuda muito. Eu falo que arquiteto ele é psicólogo, ele é engenheiro, ele é decorador, ele é pesquisador. O arquiteto, ele é um indivíduo multidisciplinar. Eu gosto de falar isso. Porque a gente, para fazer uma casa, a gente tem que entender de muitas disciplinas que estão fora da arquitetura. Para a gente fazer um prédio, a gente tem que entender de muitas disciplinas. Então, a gente, como arquiteto, bom, eu falo por mim, mas eu falo também por meus colegas, meus amigos arquitetos. A gente é naturalmente curioso, né? E para trabalhar nessa área, você tem que ser muito curioso. Você precisa se perguntar, essa é a melhor solução? E quando você vai trabalhar na incorporação você tem que ser multidisciplinar também, por ter que entender de marketing, na área que eu fiquei, né, depois. Você tem que entender de vendas, de marketing, de engenharia, se é uma parede de diafragma, se a fundação vai ser sapata ou estaca hélice contínua, se o bloco é um bloco de alvenaria estrutural grauteado, ou se é tijolo de cerâmico, se a laje é nervurada ou se é protendida. E tudo isso vai definir se eu vou ter um vão amplo para fazer o espaço gourmet. Então você acaba tendo que entender de engenharia, de arquitetura, de elétrica, de hidráulica e de psicologia e de marketing. Então você, para trabalhar com incorporação, eu acredito que o arquiteto ele tem uma facilidade maior em função de conseguir perceber a particularidade de cada uma dessas atividades, né? E colocar isso num fruto único, no filho único, que é a casa, o prédio, a cidade, para um urbanista, por exemplo, né? Ainda que seja uma expertise que você não tinha na faculdade, né? Mas pelo menos você tinha essa visão multidisciplinar que você está dizendo, né? Eu acho que o arquiteto ele é um ser questionador, ele por si, pela natureza dele, né? De questionar a cidade, o transporte, a iluminação. Você viaja e você está sempre questionando ou comparando, né? Poxa, as outras pessoas conseguem viajar e simplesmente tirar foto. Não, a gente viaja e analisa tudo, né? Tudo. A gente analisa a jardineira, a gente analisa a calçada, o acesso, o poste. Poxa, mas é LED. Gente, você não consegue simplesmente passear, né? Como diz uma colega que odiava ver fotos minhas e da minha mulher porque só tinha viga, né? Somos dois arquitetos, só tem viga. Acho que não tem só viga, mas só tinha arquitetura, né? Mas é bem isso, assim. Você tem um olhar diferente para as coisas. O que eu acho muito rico, né?
nas incorporadoras, nas grandes corporações, não é raro ter arquitetos em cargos altos de gerência, de direção, e muitas vezes a arquitetura é um pedacinho, como eu falei, da rotina. O projeto arquitetônico, né, o CAD, a prancheta, né, aquela coisa mais romântica que a gente tem quando sai da arquitetura, né, da faculdade. Eu vou abrir um escritório, vou fazer projeto. Eu não imaginava que eu ia trabalhar onde eu trabalho hoje. Né? Acho que ninguém imagina. Na verdade, uma das grandes ideias desse congresso é mostrar todos os nichos que um arquiteto pode te leva, trabalhar. Né? Agora, uma coisa que tem acontecido muito hoje é que a arquitetura está virando uma profissão feminina. Eu vejo as minhas turmas, tem 75% de mulheres e tudo. Assim. A incorporação, como é para uma mulher? Olha, tem muita mulher na incorporação. Mas a mulher, ela continua... Gente, isso é um conhecimento, acho que comum, né? A mulher continua, ela não tem os mesmos salários, ela não tem a mesma, digamos, a carreira dela não flui da mesma forma. Mas as mulheres, elas têm tomado muito à frente dos cargos gerenciais de incorporação, de produto, de desenvolvimento de projetos, porque elas... É a multidisciplinaridade, né? A mulher, ela é curiosa, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu posso falar por mim, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, muitos negócios diversos, né? Porque hoje eu trabalho com consultoria, negócios que às vezes não tem nada a ver um com o outro, e eu consigo conciliar isso bem. Para a mulher na incorporação, eu digo que eu sofri isso um pouquinho no início da minha carreira, de eu ter que, às vezes, ser mais forte, mais firme para apresentar minhas ideias, por eu ser mulher, por eu ser mais nova do que as pessoas com quem eu falava, por eu ter que discordar de um engenheiro, né? Só que quando você vem com a técnica e com a informação, quando você tem processo, e quando você tem a técnica e o conhecimento técnico, e eu busquei isso, fiz MBA, eu leio muito, eu faço muitos cursos, já fiz muitos cursos da área de incorporação. Quando você se especializa tecnicamente, não importa se você é homem ou se você é mulher. É a forma como você se posiciona e a forma como você expõe o seu conhecimento ou a falta dele. Porque, assim, ninguém é obrigado a saber tudo. Claro. Né? E quando você entra numa incorporadora muito grande, onde a gente está falando de VGVs de 1 bi, né? VGV é Valor Geral de Vendas. Não sei se eu entro nesse mérito. Não, às vezes é bom explicar, porque pode ser que a pessoa não... Que o VGV é todo o valor que é envolvido num negócio. Então, o terreno, o valor do terreno, o valor da venda do imóvel, o valor gasto com marketing, o lucro do incorporador, o custo da obra, todos esses valores somados formam o VGV, que é o Valor Global de Vendas, Valor Geral de Vendas. Que é o quê, no final das contas? Quantos apartamentos, fazendo um exemplo prático e rápido, né? Se eu tenho um VGV de 1 milhão e eu tenho um empreendimento de 10 apartamentos, eu tenho que vender cada apartamento por 1 milhão para que no final eu tenha pago o meu marketing, pago o terreno, pago a construção, pago todos os profissionais envolvidos e tenha o lucro desse negócio. Então, resumidamente, é isso. Outra coisa, como que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha com corporação? Assim? Você tinha tempo para sua vida pessoal? Como é isso? Essa pergunta é... Bom, quem trabalha com corporação adora mesmo. É uma rotina estressante, mas ao mesmo tempo ela é muito dinâmica. Não tem rotina, na verdade. Né? Não tem aquela coisa de todo dia a mesma coisa, não. Cada dia ou é um problema novo, ou é uma pergunta nova que você não sabe responder, só que te demanda muita energia. Energia que eu digo mental, porque fora o volume de informações, né? Porque quando você trabalha com incorporação numa empresa grande, você não cuida de um empreendimento só, de um negócio só. Você cuida de um residencial, de um comercial, um alto padrão, um médio padrão. Eles normalmente não têm nada a ver um com o outro, são equipes diferentes, e você tem que lembrar de particularidades como o pé direito e a altura do espelho da escada, de cada um deles, e todas as trocas de e-mail e de todas as informações que foram feitas nas reuniões. Então, assim, é estressante pelo volume de informações que você tem que dominar. Por que você tem que dominar? Porque as respostas têm que ser rápidas.
Eu adoro isso. Tem pessoas que se assustam, né? Então, é até legal falar isso, porque Pra você saber tem se a que ser pessoa tem o perfil. dinâmico, você tem que ter aquele sangue no olho, né? Você não pode ir lá chegar, qual é o trabalho para mim? Não, você tem que pedir, e as coisas são muito rápidas. Só que o que eu acho bacana é que você consegue aprender sobre shopping, sobre AAA, que são os prédios corporativos, né, os prédios inteligentes, né? Você entende de todo tipo de fundação. Você, numa reunião, você discute desde um mármore travertino para entrada, um elevador panorâmico de aço inox, até o sistema de drenagem da parede de diafragma ou a forma de contenção de um certo talude. É muito dinâmico, a quantidade de informação é grande, bastante grande. A gente até brinca, esse negócio dos executivos que sempre estão com seu e-mail, com seu celular, isso é real. Né? Então, por exemplo, eu acordava de manhã, enquanto eu escovava meu dente, eu respondia pelo menos uns 5, 6 e-mails. Enquanto eu tomava café da manhã, mais uns 5 e-mails. Enquanto eu parava no trânsito, mais 2 e-mails. Porque você recebe 100 por dia. E você tem que responder todos. Porque se você não responde, tem alguém parado esperando a sua resposta. Isso é estressante. Só que, ao mesmo tempo, o retorno é rápido. Você lança o empreendimento e você vê o prédio saindo, e você vê a campanha, o teaser que você aprovou, né? O teaser, né? O filminho, o videozinho, o som da campanha que você aprovou para colocar na CBN, você aprovou no celular quando você estava numa outra reunião, e aí você está dirigindo e você já está ouvindo aquele anúncio que você aprovou. Isso é bárbaro. Né? Então, você vê as coisas acontecendo no mesmo ritmo. O que eu vejo de desafio? Você tem que ter um nível energético alto para aguentar essa demanda. Você tem que estar sempre em busca de informações, sempre pesquisando, lendo, se informando. É valor econômico, é exame, ou clippings, né? Quando as empresas são maiores, elas te passam um clipping diário. E eu recebi esse clipping e eu lia o clipping para saber se a empresa XY está bem, não está bem, se abriu capital, se fechou capital, se saiu de uma região, por que saiu dessa região? Opa, mas saiu por quê? Ou está fazendo uma campanha de 50% de desconto. Ih, o que está acontecendo com o mercado dessa região? Então você tem que estar antenado o tempo inteiro. Isso é estressante, mas ao mesmo tempo é gostoso. Né? Para mim, por exemplo, foi bom por um momento. É óbvio que depois disso... Financeiramente valeu a pena. Financeiramente valeu a pena. E eu acho que profissionalmente, porque quando você trabalha nessas empresas grandes como a Cirela, o nível de discussão numa reunião, ele é altíssimo. São profissionais, os profissionais contratados, os terceirizados, são arquitetos de altíssimo nível, são paisagistas de altíssimo nível, são instaladores, é o cara que entende tudo de VRF, e aí ele te dá uma aula de 30 minutos, VRF é um sistema de ar-condicionado, então assim, ele te dá uma aula em 10 minutos e você fala, meu Deus, então é muito bacana porque você tem uma troca de conhecimento com profissionais muito bons, só que assim, o seu amadurecimento profissional em um ano é absurdo, mas você também tem um desgaste, você tem estresse, né? Você tem insônia, porque tem que resolver aquele elevador de milhões e... Olha, eu que já fui o arquiteto do outro lado, eu posso dizer que era interessantíssimo, porque eu aprendia com o sujeito do ar-condicionado mais do que todas as vezes que eu estudei ar-condicionado na minha vida. Exatamente. Mas eu me lembro de uma época que o dono da incorporadora não conseguiu falar comigo porque eu tive um problema no meu celular, ele ligou num outro celular e falou assim, onde é que você está que eu vou mandar entregar um celular para você agora? Então é bem assim, eu estou pagando pela sua alma também, às vezes. Então, a sensação de urgência na incorporação, ela é altíssima. Isso tem mudado um pouquinho, até em função desse... O mercado deu uma esfriada, né? Então, assim, aquele boom imobiliário que a gente viu em 2009, até antes, porque, assim, quando você trabalha em São Paulo, tudo acontece antes ali, né? E no Brasil vai acontecendo meio que como escoando para o Brasil. Então, em Brasília, por exemplo, que a gente está falando aqui, então vou falar um pouquinho de Brasília, o boom foi de 2010 a 2011, 12. 2012 a coisa já começou a esfriar um pouco. Mas por quê? Porque
Aí, claro, né? Não vamos entrar no mérito do boom ou da crise, Sim, enfim. sim. Mas o ritmo, ele esfriou. Então, antes você tinha que lidar com vários empreendimentos ao mesmo tempo, você lida com muitos ainda, mas num ritmo um pouco mais brando. Mas o volume de troca de informações é muito alto. Uma coisa que eu acho bacana das grandes empresas, das incorporadoras, é que elas nunca estão satisfeitas com a primeira entrega. É aquela coisa de ser insaciável, né? Então, quando você vê esses grandes empreendimentos, você fala, como é que eles conseguiram fazer um empreendimento com um porte desse? É porque eles estão sempre buscando. Isso tem um pouco de... Isso gera, claro, um estresse interno, mas isso te gera uma possibilidade de... você busca tanto conhecimento, tanta informação, você viaja, você acessa sites, você liga para pessoas que você não conhece, para trocar ideia, para pedir informação. Você passa a ter medo de buscar novidades, o novo, e questionar as coisas. E para mim isso foi muito bom, porque hoje eu não me sinto assim nem um pouco constrangida em ligar para uma pessoa com quem eu nunca falei e pedir uma informação. Você perde o medo. É que você falou que você passa a ter medo, na verdade você perde o Não, medo. eu perco medo, claro. Não, perco medo. Você perde o medo de buscar. Você se abre mais, você se arrisca mais. Né? Eu acho que é Agora, isso. Carolina, eu sei que você é uma pessoa que está sempre procurando coisas novas e tudo, e aí eu queria conversar sobre uma outra atitude sua, assim, que você chegou na Cyrela numa posição interessante, que te agradava bastante, você estava muito satisfeito, as pessoas estavam satisfeitas com você, Isso. e você resolveu sair. Verdade. Não é? Verdade. Por quê? O que você foi fazer? Bom, eu sou muito... Eu não me acomodo com as coisas, né? Então, mesmo eu tendo esse cargo, eu era gerente de incorporação, que é um cargo, assim, almejadíssimo, né, na área, faltava uma coisinha, que é a minha realização pessoal em produzir algo meu. Então, assim, você ser dono do seu tempo é uma coisa que ninguém paga, não é o salário que paga isso. Você, né, eu tenho uma filha, eu tenho uma vida, né? Então, você poder escolher estar ou não num determinado lugar, isso para mim foi a troca mais importante. Só que eu não poderia ser hoje. Hoje eu sou consultora de incorporação, eu monto incorporações. Você não saiu da sua área, na verdade. Não, Você se reposicionou na mesma área. Na mesma área. Mas eu não poderia ter me reposicionado se eu não tivesse vivido o que eu vivi. Claro. A bagagem técnica e toda a experiência profissional e os contatos, tudo que eu tive foi em função das empresas que eu trabalhei. Só que chegou um momento em que eu vi que eu queria mais. Eu adorava trabalhar com o que eu trabalhava, adorava trabalhar na Cyrela, na Camargo Corrêa e nas outras empresas que eu trabalhei. Mas o não ser dona do meu tempo pesava. O fato de eu, às vezes, ter que cumprir um horário por ser um procedimento da empresa. Sendo rápido ou não, podendo, às vezes... Porque, assim, como eu falei antes, né, o trabalho ele te sugava intelectualmente. Então, você tem um volume altíssimo de troca de informações. Então, tem um certo dia, que dá 4 da tarde, você tá, assim, esgotado. Você não quer ler um e-mail mais, você não quer tomar mais nenhuma decisão. Você já pagou todos os incêndios, você já tomou todas as decisões. Por que eu não posso ir para casa? Porque algumas empresas têm procedimentos, padrões, normas, como todas as grandes corporações. Sim, claro. Né? Assim, as pessoas precisam ter normas e regras, né? Senão vira anarquia, né? Só que eu percebi que, eu tinha uma demanda, eu comecei a ser convidada por algumas pessoas. Carol, me ajuda aqui. Carol, você não quer montar uma corporação para mim? Eu falei, gente, isso é conflito de interesse. Eu não posso fazer. Porque esse é o escopo do meu trabalho. Eu não posso, funcionária de uma empresa com IPO, com mercado aberto, uma gerente, fazer freela para incorporadoras menores. Eu não posso fazer isso. E aí eu comecei a pesar. Poxa, mas eu tenho esses convites, eu tenho essa vontade, né, de trabalhar com consultoria e... Por que não? Então chegou um certo momento que, é claro, você não faz isso de uma hora para outra. Você tem que ter uma poupança, você tem que ter, né, um planejamento financeiro. Não sem sofrimento também. Não. Noites em claro, óbvio, né? Mas chegou um momento que eu falei, tá na hora.
Eu já me sinto profissionalmente madura para fazer meu voo solo, né? Minha carreira solo. E aí foi o que aconteceu ano passado, em setembro. Tá fazendo um ano, vai fazer um ano agora. E aí em setembro eu saí da Cirela e fui trabalhar com consultoria. Inclusive, continuei prestando consultoria para a Cirela e para outras empresas. E é engraçado porque quando você trabalha numa empresa muito grande, você fica fechado ali dentro. Apesar de você conversar com muitos projetistas, com muitos profissionais, você viaja, faz reunião, você tá fechado naquele negócio. Quando eu saí de lá, eu comecei a fazer vários outros trabalhos. Desde desenvolvimento de uma incorporação do zero, então a pessoa aparece com um terreno para mim, o que eu faço com esse terreno? E aí eu vou fazer análise de mercado da região, eu vou estudar a demanda da região, eu vou ver qual é o preço de mercado da região, eu vou ver o que a concorrência já fez ali, como é que ela vendeu, e aí eu faço um estudo de viabilidade, eu faço um business plan, né, que é você desenhar esse negócio para o cliente ir no banco e pedir um empréstimo, porque a gente está falando de um dono de um terreno e não de um empresário que já tem um fluxo de caixa que é só ligar, olha, faz mais um aporte. Não é assim. Então, como é que eu faço esse empréstimo? E aí você contrata, faz estudos de massa, fala com o arquiteto, e faz quadros de área, faz estudos de massa, e faz implantações, e aquilo me gera um número, e eu rodo a viabilidade, e não bate na margem, mudo o estudo, 2 quartos, 3 quartos, 1 quarto, não, mas a pesquisa falou para ser assim, é com varanda, é sem varanda, é suíte, não é suíte. Muda o projeto, muda o estudo, gera outro quadro, roda a viabilidade, passou, faz o business plan, vai para o banco, aí o banco aprova. Ok, agora a gente começa a incorporar. Contrata o arquiteto, os projetistas, aí faz aquela pré-compatibilização, aprova o projeto, faz material de vendas, folder, book, maquete, tem stand de vendas, não tem stand de vendas, faz um decorado, não, o produto é pequeno, não tem verba para isso, então vamos fazer um outdoor dentro do próprio terreno. E eu estou agora nisso, desenvolvendo essa incorporação. Ah, lançou, então agora vamos vender tabela de vendas, contrato, registro de incorporação antes de lançar, né, voltando um pouquinho. Gera-se todo um apanhado de documentos que você tem que ter para registrar aquela incorporação no cartório, para ser legal a venda daquele imóvel como uma fração ideal. Vários termos que não dá para explicar todos, né? Mas, não, claro. São muitos termos, né? Mas aí você registra aquela incorporação, aí você lança, aí você vende o primeiro imóvel, vibra, vende o segundo, aí você começa a fazer as reuniões para projetos executivos, e a obra começa, e você acompanha a obra, você visita a obra, e você discute projeto com o engenheiro. Então, assim, para mim isso é bárbaro, né? Eu gosto muito da incorporação porque você tem um fluxo inteiro. Você fala, Carol, você projeta hoje? Não. Você senta e você desenvolve o projeto. Eu desenvolvo o conceito do projeto. É um prédio residencial, com lazer, com lojas, com parquinho, e ele precisa ter piscina, ele precisa ter quadra. Não, eu quero trabalhar com o conceito de mall, com o conceito de shopping. Eu trabalho nisso. Aí eu vou buscar referências, e aí eu vou longe, e vejo referências do mundo inteiro, e aí faço aquela coxa de retalho, o arquiteto fica doido, adora ou odeia. Né? Então, assim, eu gosto dessa parte. Você virou um arquiteto cliente de arquiteto. Eu acho que é isso. Um arquiteto cliente de arquiteto. Com a diferença que eu acho que eu ainda sou mais chata. Porque com conhecimento técnico. Sim, claro. Imagina, que pânico. Agora, a gente conversando antes da entrevista, eu percebi uma coisa interessante, que aconteceu isso comigo também. Quando você resolve se reposicionar, você descobre que existe todo um mundo fora do seu trabalho, de possibilidades. Eu descobri que eu não precisava viver só do escritório o dia inteiro até 10 horas da noite e tal, não sei o quê. De repente fui virar professor e surgiu o Congresso Virtual de Arquitetura. E no seu caso está surgindo um curso de incorporação. Exatamente. Não é? Como que é isso? Bom, começa que assim, eu sempre tive equipe, né? Arquitetos que trabalhavam comigo, estagiários, técnicos de edificação. Eu sempre tive pessoas que precisavam tirar dúvida comigo. E eu sempre sentava e dava uma mini aulinha sobre alguma coisa, né? Senta aqui que eu vou te explicar o que é incorporação. Às vezes o estagiário meio perdido chegava na incorporadora e aquele ritmo rápido, né, de trabalho. Não faz isso, responde aquele e-mail, e ele participa da reunião e assistindo meio. E aí eu tinha esse hábito de
começar a explicar, né? Vem aqui, deixa eu te explicar. Incorporação é isso, novos negócios é isso, viabilidade é isso, VGV é isso, IPO é isso. E as pessoas sempre me disseram assim, pô, você tem uma didática boa para dar aula e tal. Você já pensou em dar aula? Eu falei, não. Só que aí, ao mesmo tempo, eu comecei a ver que eu tive muita sorte, né, na minha vida profissional. Porque eu já comecei numa empresa gigante, que tinha todos os padrões, todos os processos, todo o conhecimento ali, de mão beijada para mim. E me ensinaram isso. Então, hoje eu vejo que eu levaria 15, 20 anos para ter o conhecimento que eu tenho hoje. E ele ainda é pouco em relação a vários outros executivos e vários outros profissionais com quem eu trabalhei ao longo da carreira, né? Mas o que eu acho bacana é que hoje eu tenho uma visão da incorporação de uma forma global. Eu consigo ver o início, o meio, o fim. Eu consigo entender quais são as etapas de cada uma dessas atividades e o que precisa ser feito em cada momento. Então, eu com uma colega que trabalhou comigo também na Cirela, e que hoje virou amiga também, né? A gente conhece as pessoas, passa tanto tempo no trabalho que as pessoas viram família. A gente começou, isso já tem um tempinho, foi em 2012, a gente começou a pensar, e isso começou quando a gente fez o MBA. Nós duas fizemos um MBA na FGV, que é voltado para o mercado imobiliário. E nesse MBA a gente percebeu a deficiência de informação que várias pessoas do mercado têm hoje. Donos de empresa, construtores, gerentes, gestores, que não trabalharam nessas grandes corporações. A gente percebia pelas perguntas, né? Viam perguntas que a gente olhava, nossa gente, mas isso é minha rotina, né? Isso é uma coisa que eu já conheço há tanto tempo. É porque a gente tende a achar que aquilo que a gente sabe é comum para todo mundo. Então eu não achava que era nada assim de anormal. E nesse 1 ano e meio de MBA, eu comecei a me surpreender com empresas, com profissionais que hoje são amigos, são colegas e tal. Falei, nossa, existe uma carência grande de informação técnica nessa área. E a gente, em 2012, começou a conversar sobre isso. Acabou que o meu TCC do MBA foi nessa área também, que eu criei um manual, são diretrizes para desenvolvimento da incorporação para pequenos incorporadores. Interessante. Como é que eles fazem a incorporação? Como é que um construtor que está começando agora, que antes fazia pequenas reformas, pequenas obras, e aí ele comprou o primeiro terreno, como é que ele minimiza o erro? Porque quando você começa a incorporar, o que você mais faz é errar. E errar significa o quê? Perder dinheiro. O erro não é simplesmente colocar uma janela no lugar errado, que é um erro grande. É muito dinheiro que você perde, ou muito dinheiro que você investe sem um retorno no preço do produto. Porque incorporação é isso. Então, eu e a Keila, que é essa minha amiga sócia, a gente desenvolveu um curso, que é um curso de incorporação. Que, inclusive, o mini curso, né, é um pocket, né, um gostinho do que a gente pensa como curso, até porque quando a gente começou a montar esse curso, a gente percebeu que tinha muita informação. A gente vive com muita informação. Teve gente que já ganhou, inclusive, né? Né? Já tem gente. Algumas pessoas já ganharam. Bacana. Então, a gente percebeu que existe uma necessidade muito grande de informação nessa área. Até porque a incorporação é uma atividade que movimenta muito a construção civil, né? E modifica muito a paisagem urbana. Então, você, como profissional, se especializar para trabalhar nessa área e você ter informações técnicas que já vêm de empresas, né, da nossa experiência em empresas grandes. É claro que eu não estou aqui, eu não vou vender uma forma como a empresa faz, eu vou vender a forma, eu estou vendendo uma ideia que é a minha compilação do que eu acredito como interessante para a incorporação. Então, assim, começou em 2012 como uma conversa, né, pós-aula, e hoje já tem pessoas me perguntando, e aí, quando é que você vai lançar? Quando é que começa? Como é que vai ser? Mas é em breve. Já tem gente perguntando. Quando você doou pra gente o curso, para quem o mini curso, né, para quem tivesse mais indicações e tudo, tal, algumas pessoas começaram a perguntar. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, assim. Para finalizar, eu queria te perguntar duas coisas. A primeira é se você é feliz na área que você escolheu trabalhar. Você acha que foi uma opção acertada? Você faria de novo? Faria.
Faria. É assim, eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e curiosa. E eu nunca pensei em trabalhar, assim, eu falo por mim, eu não tô desmerecendo ninguém, né? Assim, eu nunca quis trabalhar com projetos de casa, ou com projetos de reforma, ou com projetos de interiores. Eu sempre gostei de pensar num condomínio, em vários prédios, em empreendimentos maiores, e isso me instigava, né? Então, hoje, trabalhando com incorporação, e mais ainda, trabalhando como consultora em incorporação, eu consegui unir as duas coisas. Que uma é ser dona do meu tempo, e outra é trabalhar com corporação, que para mim é paixão. Isso é ótimo. Assim, para finalizar, eu queria que você dissesse o tipo de erro que você acha que uma pessoa que vai seguir o seu caminho devia tentar evitar, que a pessoa possa aprender com o seu erro, Tá. e o que você sugeriria para quem quiser seguir o seu caminho. Bom, o meu erro, eu acho que... Não, eu já sei qual é. Eu fui, por muito tempo na minha carreira, eu fui workaholic totalmente. Eu não tinha outro assunto. Eu sentava numa mesa de bar, eu sentava num restaurante, eu sentava com a minha família e eu só falava de trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Como se ela fosse a única coisa da minha vida. Se Isso você acontece fosse o seu trabalho, né? como se eu fosse o meu trabalho. Porque esse nicho, ele te suga mesmo. Então você acaba... Ah, porque nós estamos fazendo, nós estamos comprando esse terreno, nós estamos lançando esse empreendimento. Peraí, nós quem? É a empresa onde você trabalha. Então, o primeiro conselho que eu dou é esse. Saiba desvincular uma coisa da outra, né? A Carolina, arquiteta, coordenadora, gerente, gestora, executiva, da Carolina que faz yoga, que medita, que corre, né? Que é mãe. Então, eu tive esse momento cega, de estar totalmente focada no trabalho, pelo ritmo ser alucinante. É um ritmo insano, assim. É um ritmo muito rápido. Então, esse seria um erro que eu cometi, de eu ter mergulhado de cabeça demais. E eu falo, uns 2 anos, assim, totalmente mergulhada. Então, saber equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. E saber que, hoje, por exemplo, tem dias que você fala, não, hoje eu vou ao cinema com a minha filha. Não tem nada de errado nisso, né? E como conselho, é um conselho que eu dou, que eu sempre dei para as pessoas que trabalharam comigo. Seja curioso. Seja curioso sempre. Por quê? Quando você trabalha com corporação, você entra num mundo onde, por exemplo, a gente está falando de pessoas que estão se formando agora. Você está se formando o quê? Arquiteto. Você é um arquiteto. Então, por mais estágios que você tenha feito, eu fiz vários estágios no meu curso, eu fiz 7 estágios. Desde serviço público, até decoração, fiz maquete, trabalhei em escritórios de arquitetura, e depois trabalhei em escritórios que mexiam com prédio. Estou batendo. Mas seja curioso, porque quando você vai para a incorporação, tudo isso faz parte. Você tem a decoração, você tem a engenharia, você tem a planta baixa daquele apartamento que você pode lembrar de uma casa, você tem as mesmas funcionalidades. Só que você tem muitas outras coisas. Você tem o ar-condicionado, você tem a pressurização da escada, você tem as certificações ambientais, você tem as leis para aprovar ou não aprovar um projeto. E você tem demandas que muitas vezes você não sabe responder. E se você não for curioso, você não vai sobreviver nesse meio. Basicamente é isso. Então, trabalhe muito, seja curioso e goste do que você faz, né? Acho que o principal é gostar do que faz. Não se obrigue a fazer alguma coisa, a trabalhar numa área pelo salário, porque eu acho que o dinheiro ele é uma consequência de um trabalho bem feito. E o dinheiro vem. Assim, isso é inevitável. Quando você faz com paixão, quando você faz com amor, ele vem. Então, o meu conselho é ame o que você faz e seja curioso. Ótimo. Carol, muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo.